É duro esse vídeo, né? Eu estou falando só com líderes aqui, né? Líderes de loja, gerentes de loja, e ele fala diretamente para a gente. Se o grupo não está performando, é porque o líder está sendo incompetente. Olha só que forte isso, né? Ó a Régia aqui, ó, 1193, apareceu aqui também no nosso treinamento. Que prazer, Régia. Seja bem-vinda aqui, muito bem. Muito obrigado, Rubens. É, Eu ouvi, é um prazer, viu? obrigado, obrigado. Você é muito generosa. E o outro vídeo que ele falou também sobre gente e processo. Ou tá os processos errados, ou estão as pessoas no lugar errado, né? E aqui, se a gente não tem as pessoas, se a gente não tem o time fechado, se a gente não está com as melhores pessoas, ou a gente vai desenvolver essas pessoas, vai dar feedback, vai dar treinamento. Está aqui a Carol do time de treinamento aqui agora, com esse programa belíssimo que é o Fábrica de Titãs. A gente tem que dar essa oportunidade das pessoas serem treinadas. E se ela não quiser fazer, aí é uma opção dela e a gente precisa ser rápido como líderes, para não sermos líderes incompetentes, de também saber o momento de fazer as movimentações, de saber de fazer as trocas, de saber como capacitar essas pessoas para a gente ter pessoas com conhecimento técnico e engajadas, gente boa, equipe engajada. Isso é a base da nossa pirâmide aqui, ó, da nossa tríade de gestão, ó. Então, eu tenho que ter uma equipe de líderes bons. E às vezes eu tenho até líderes que não são líderes no papel, na carteira de trabalho, mas eles são líderes em loja, eles lideram o setor, eles lideram o estoque, eles lideram a área do caixa, do pacote, da área de vendas, da frente da loja. Essas pessoas são líderes, elas são líderes nas atividades que elas executam, porque elas fazem com maestria. Onde que a gente vai aprender aqui hoje? É fazer isso com método, é fazer isso com estrutura, é fazer isso de forma organizada, fazer isso de forma assertiva e certeira, né? Certeira porque a gente vai no alvo, naquilo que a gente está com problema, e somente naquilo, e assertivo porque a gente não vai perder o foco, a gente vai se atentar naquelas ações que a gente falou, né? Então, esse é o principal conceito, e o conceito por trás aqui, muitos de vocês já viram, o conceito do PDCA, ou essas quatro letrinhas, ou as pessoas falam, vamos rodar um PDCA, vamos fazer um PDCA, vamos, né? Tive um treinamento de PDCA, vocês não estão tendo um treinamento de PDCA aqui, tá? Sinto decepcionar vocês. O plano de fundo, a teoria é o PDCA, mas não se prendam a isso. Isso aqui é para vocês, quando vocês quiserem impressionar alguém, falar assim, nossa, fiz um treinamento de gestão com o Rubens, um baita do conhecimento, não sei o quê, piriri, PDCA. Gente, PDCA nasceu lá em 1900 e bolinha, na indústria, no chão de fábrica, numa linha de produção que, no final, saía um carro, né, com quatro rodas, um volante, as portas, os vidros. A gente está adaptando isso para serviços, para varejo, para produtos, que no final do dia tem que sair uma criança feliz da loja com o seu produto ou com uma memória afetiva que ela veio na nossa loja e vai lembrar do nosso nome, vai lembrar do nome da ReHap, vai lembrar do nome dos nossos consultores da alegria, porque eles impressionaram ali. Então, a gente está adaptando o conceito do PDCA aqui, e aqui eu queria contar uma historinha para vocês, que eu comecei lá no início do nosso treinamento, que eu falei que muitas das vezes que a gente vê um problema em loja acontecendo, a gente já pega e já sai resolvendo. Já pega, já manda um áudio do WhatsApp no grupo da loja, né, que eu sei como é que é, já manda aquele áudiozão descascando, metendo, né, já na canela, e fala, beleza, já está resolvido o problema, já enderecei aqui o negócio. E quando, na verdade, depois a gente gasta um tempão vendo se foi feito, se corrigiu, está lá você auditando o estoque, vendo se está puxando relatório e tudo mais, conferindo. Então, a gente passa um tempão checando e corrigindo. Então, vou explicar aqui rapidinho o que significa as quatro letras, para quem não conhece. O P é de planejar a ação. Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, né, vai ter um problema. O que eu faço? Você começa a planejar a ação. Depois você executa, vem do inglês aqui, né? O D vem de do, de fazer. Isso é fácil. Você executa o que você precisa fazer. E aí você precisa saber se deu o resultado. Você checa. Então, o C vem de check, verificar se deu resultado ou não aquilo que a gente fez. Fechou o mês, deu resultado? Vamos verificar, né? E se não deu, a gente age, a gente corrige. Aqui vem do verbo agir, mas no sentido de corrigir a rota. Verificamos, viu que não deu certo, temos que corrigir. E olha aqui agora, eu quero atenção a essa linha laranja. Quem está vendo aqui comigo, eu estou vendo muitos de vocês estão com a câmera aberta. Obrigado por compartilhar aqui que vocês estão com a câmera aberta comigo.
A linha laranja é o tempo que você gasta, você, gerente de loja. Eu imagino que todos aqui estejam atarefados. Já vi que aqui, muitos daqui já estão assim, ó, tá aqui no treinamento, mandando áudio, resolvendo BO no WhatsApp, e é assim mesmo, às vezes é cliente chato, querendo fazer troca, não sei o quê, é assim mesmo, a gente tem que dar essa prioridade. Mas pensem que, olha o tempo que você gasta quando você sai executando o problema. O regional manda um áudio para você, manda uma mensagem, manda uma foto, você só pega e sai fazendo. O regional pediu, o nacional pediu, o Alex pediu, meu Deus do céu. O tempo que você gasta fazendo é o mesmo tempo. Depois nós vamos comparar a linha de baixo, tá, gente? Só que olha aqui o tempo depois que... Ou você mandou um áudio no WhatsApp e pediu para o seu time fazer, né? Olha o tempo que você gasta depois verificando e corrigindo, puxando o relatório do SAP, fazendo análise, baixando as tabelas lá do Google Planilhas, do Looker, não sei o quê, fazendo análise, preciso montar a apresentação do Gap, misericórdia do pai, né? Já chega até calafrio já, né? Esses dias eu vi o pessoal dos Dragões que fizeram a reunião de Gap, eu e o Caio aqui, nosso afiliado, né? Eu sou padrinho dos Dragões aqui, nosso afiliado postou, me marcou lá no grupo, fiquei super feliz de ver vocês fazendo o ritual do Gap, justamente porque eu quero que vocês não gastem tempo nessa etapa de ficar verificando e corrigindo, gente. Até mesmo porque a etapa de verificar, vocês já fazem isso toda semana na agenda do líder e no bate-metas, no checklist, a gestão da rotina, aquilo lá. Se fizer isso bem feito todos os dias, o tempo que você gasta depois na hora que fecha o mês, ó, é bem menor. E aí agora eu quero vir convidar vocês para o gerente que já faz o gap, para o gerente que já faz o PDCA, mas que faz o P. Então, estou falando para vocês que o treinamento é de PDCA, mas eu vendi gato por lebre para vocês, tá? Vocês só vão levar o P do PDCA aqui hoje, vocês não vão levar o PDCA inteiro, porque não interessa o restante, o que interessa é o tempo que a gente gasta no planejamento. E aqui eu quero fazer uma pausa, entre parênteses, dramática, porque a gente é do varejo, é da correria, é do tudo para ontem, precisa fazer agora, não tem dia, não tem hora. E às vezes a gente esquece de respirar 5 segundos e planejar o que a gente vai fazer. E pensar um pouquinho antes de ligar os pontos. Aqui é a mesma ação que a gente vai executar, só que agora a gente vai investir um tempo, gente, ó. E é um tempo, se for ver, até o mesmo tempo da execução, ó. O tempo que você gastaria para levar a atividade, digamos que é o tempo que você vai levar para fazer a apresentação do Gap, do teu regional. É o mesmo tempo que você vai gastar para fazer a apresentação. Só que você investiu um tempo que, na hora que você está aqui no meio, ó, na hora que você está aqui no meio dessa atividade, você só pensa assim, meu Deus do céu, estou perdendo muito tempo com isso. Estou fazendo uma análise aqui de categoria para poder entender qual que performou melhor por fornecedor. E estou perdendo tempo, não estou chegando em lugar nenhum com isso. A régia quebrando a cabeça saindo fumaça lá que não sabe o que faz. Parece que a gente está perdendo tempo. Vocês só estão na etapa do P. Vocês estão planejando, olhando, investigando o porquê que aconteceu aquele resultado, o porquê que aconteceu aquele desvio, o porquê que teve aquele problema, qual foi a causa raiz por detrás daquele problema. Porque depois, na hora que você for sentar para conversar com o teu time, na hora que você for chamar teus líderes, na hora que você for chamar teu estoquista, e você for dar a voz de comando, mostrar o plano de ação, você vai falar um plano de ação. Eu quero que você faça esse plano de ação assim. O tempo de verificação, gente, vocês não vão nem... Você vai assim, não, foi um piscar de olhos, mas deu certo, ó, nunca mais aconteceu o problema, né? Tá lá no quadro de comunicação, tá lá no quadro dos indicadores mágicos, tá ali no painel que eu desenvolvi. Muitos de vocês são criativos, eu gosto disso, que vocês já vão lá e já criam, vão além, né, do que tem de proposta de processos de padronização que a gente tem em loja. Mas o convite aqui é que a gente parar 10 segundinhos para respirar, organizar o nosso dia, não responder no calor do momento e fazer a etapa do P, a gente está praticando uma gestão ágil. É contraintuitivo. Você vai ver, Rubem, parece que eu estou gastando mais tempo. Mas no final do ciclo, você gastou menos tempo. Ó. Olha o tempo aqui da linha laranja aqui embaixo. Então, já que o treinamento é sobre o P e não sobre o PDCA, né, que eu falei para você aqui, as 4 letrinhas que eu expliquei para vocês, bora então para o treinamento conhecer, entender e resolver o problema. Gente, o treinamento é sobre o P porque
eu vou entregar para vocês 4 grandes perguntas. E essas 4 grandes perguntas, Carol, você que está aí em treinamento e perguntou que você queria aprender sobre um pouquinho do Gap, a gente adaptou, né, ao longo do tempo e ao longo de conversas com vocês, gerentes de loja, com os gerentes regionais. Não sei se tem algum gerente regional aqui participando também. Fiquem à vontade para levantar a mão e contribuir. A gente aperfeiçoou nessas 4 perguntas. Antes de sair fazendo, antes de executar, resolver o problema, pergunta para o teu time, pergunta para o teu estoquista, pergunta para os teus líderes, de que problema a gente está falando mesmo? Qual que é o problema aqui? Não é a pessoa, hein? Não é quem é. Quem foi que fez? Às vezes a gente pergunta, quem é, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual é o problema? A gente não quer resolver um problema? Nós somos resolvedores de problema. Todos os gerentes aqui são. A gente resolve, inclusive, um problema que é a dor do cliente que quer comprar um presente para alguma coisa, seja para o filho, seja para algum afilhado, algum ente querido, né? Enfim, ou, enfim, criar um momento mágico agora, né? Agora a gente está lançando o Reset hoje, que vai além de só vender produto, vai vender experiências, né? Que problema a gente quer fazer? A gente quer resolver um problema de experiência. A família que está no shopping, ela quer ter uma experiência extraordinária, ela quer ter uma experiência rápida, fluida, descomplicada. É esse tipo de problema que a gente resolve. Onde que ele está acontecendo? Na frente da loja, no fundo da loja, no pacote, no caixa, nas gôndolas, na precificação, na reposição, na exposição, na organização do estoque, né? Onde está acontecendo esse meu problema? É às segundas, é às terças, é às quartas, é aos domingos, né? Por que que ele está acontecendo esse problema? Por que que esse problema está acontecendo? Não é a pessoa. Ah, é porque o fulano. A resposta já vem, já quase que vem na nossa boca assim, né? É porque o fulano não veio trabalhar. É porque faltou. É porque meteu atestado. É porque. Calma. Isso aí é só a ponta do iceberg. O convite aqui agora é entender no detalhe o que está acontecendo. As pessoas têm problemas, todos nós temos problemas, não duvido que todos aqui tenham problemas, inclusive profissionais e pessoais, mas é como é que a gente vai para ajudar com o processo, ajudar a pessoa com empatia. Se a pessoa está com um problema, a gente vai com empatia, com vulnerabilidade, com uma escutativa, confirmando o compromisso, né? Para depois a gente falar assim, agora sim, como é que eu resolvo esse negócio? Agora eu já entendi um pouquinho mais do meu problema. São essas categorias, nesses dias, com essa escala. Eu estou vendo que eu faço a escala é só para inglês ver. Eu faço a escala porque meu regional manda, ninguém segue a risca. O que eu faço da escala do que acontece no dia a dia é maior que nada. Então, pronto, você tem um problema de escala. Por que está acontecendo? Vamos ouvir o time? Vamos fazer uma escuta ativa? Vamos fazer uma reunião de brainstorm para entender por que, que a escala não está funcionando? Não sei se o problema é a escala, tá? Por isso que a primeira pergunta é qual é o problema? Então, quem está anotando, anota aí. O treinamento é sobre isso. Saber fazer essas 4 perguntas antes de dar a resposta. Porque vocês, como líderes, vocês, como gerentes, o time de vocês, os líderes de vocês, chegam e falam assim: Murilo, tô com um problema aqui em Balneário, não sei o quê. Aí o Murilo pega e já responde. O que que ele já fez? Ele já deu a letra D aqui, ó. Ele já deu o plano. Ele já executou. Ele falou, cara, qual que é o problema aqui? Não é quem. Você veio falar da pessoa, eu não quero saber da pessoa, eu quero saber do problema. Onde que ele está acontecendo, especificamente? E por que será que ele aconteceu? Né? Beleza. Eu acho que a gente não chegou na causa raiz ainda. Você pode até fazer isso que você está sugerindo aqui, mas será que não vale a gente olhar com um pouquinho mais de calma, falar com mais outra pessoa, ouvir? Deixa que eu vou ver as câmeras aqui e já eu te falo, tá? O que eu fiz? Eu ganhei tempo. Eu comprei ali os 10 segundos que eu pedi para vocês da etapa P. Eu não dei a resposta na hora. Muitos dos problemas vocês já sabem, e tem que ser ver e agir mesmo, tá, gente? Muitos problemas é ver e agir. Os problemas que não são ver e agir são problemas complexos, são problemas complicados, são problemas que demandam análise. Nessa etapa, você precisa se planejar. É esse o convite. Então, gravem esse slide para vocês lembrarem do tempo que vocês têm que investir na etapa de planejamento e gravem esse slide com essas 4 perguntas que você tem. Depois a Carol falou que vai fazer uma prova no final aqui do treinamento e essa prova vai ter um prêmio, tá, Régia? Quem ganhar nessa, né, ganha o resort, que ela falou que vai ter resort também nesse treinamento aqui, tá? Eu achei a Carol bondosa demais hoje.
Não, Olha, tudo na minha conta, né? não, é na conta de treinamento, porque a conta de gestão não tem nada, gente. A gente aqui trabalha com orçamento zero. Aqui é É. as da otimização. Primeira pergunta: qual é o problema? Gente, o problema aqui no final do mês fechou se eu bati meta, show, parabéns. Vamos comemorar porque vai ter bônus, vai ter PLR. Se não bateu a meta, você tem um problema, você tem um desvio. E o teu problema é o desvio. Esse é o teu problema. Ah, Rubens, mas eu tenho vários outros problemas. Sim, a loja está com vários outros problemas. A loja está com vaga aberta, está com. Ótimo, mas o teu problema no final do dia é a tua meta de dinheiro aqui. Se você não entregar a receita que você combinou com a empresa, já tem um problema. Esse é o negócio. Você está combinado com a empresa que esse mês já está lá a meta está dada. Meta dada, meta batida, né? O tamanho do desvio é simplesmente o quanto que a gente está fazendo menos o valor da nossa meta. Então, isso vale para todos os outros indicadores. Despesas administrativas. Quanto que a gente está gastando? Ah, cara, ninguém está apagando a luz, dá 10 horas da noite, 10 e meia, 11 horas, na hora que o time vai embora, ninguém apaga a luz da loja. Está gastando energia da meia-noite às 10 da manhã. É despesa administrativa da loja. Não está desligando o ar-condicionado. Despesa administrativa da loja. Está fora da meta? Não sei, tem que investigar, tem que olhar lá a matriz de despesas daquela loja e ver se aquela loja está estourando a conta de energia, está estourando a conta de luz, né? Isso é você fazer a gestão dos indicadores da tua loja. E os indicadores que nós temos para esse ano, é isso que eu comentei com vocês: receita, despesas administrativas, perdas e turnover voluntário, quando o colaborador, nosso consultor da alegria, por livre e espontânea vontade, pede para ir embora, pede para sair. Essas são as 4 metas. Eu vou repetir elas de novo daqui a pouco, então fiquem tranquilos aqui. Mas também é importante vocês terem em mente que essas são as metas que a gente vai buscar. Se a gente tem um problema, esse problema está em cima dessas 4 metas. Óbvio que tem vários outros problemas, tá, gente? Mas a gente começa por eles são os prioritários, eles que vão garantir o seu bônus no final do ano, eles que vão garantir o resultado da equipe no final do dia, né? E também entenda por que ele é importante. Por isso que agora aqui eu vou para o próximo e vou explicar. Deixa eu ver se está aqui. Onde que está o... Ah, eu deixei oculto aqui. Mas beleza. Ah, está aqui, perdão. Esses são os indicadores de vocês. E eu sei que a Mereu está desatualizada. Eu não sei se meu time está ouvindo aqui agora, mas eu compartilhei o treinamento com o meu time também. Eles estão visitando lojas agora. Meu time está atualizando a Mereu. E a gente teve agora várias mudanças na estrutura, e por isso que muitos de vocês não estão com o painel atualizado ainda. Mas eu diria que a maioria está atualizado. Então, se vocês acessarem lá rehap.mereu.com, lá na Mereu, que é a nossa plataforma Desenvolve, vocês vão achar as 4 metas de vocês no painel de metas. Receita bruta mais o Omni, despesas administrativas, que são todas as despesas gerenciadas pela loja, perdas e defeitos, eu falei só perdas, me perdoe, tá, gente? É perdas e defeitos, tá? Que o time do Adriano lá mede e apura. Essa é uma meta que é uma meta anual, mas vocês sabem que ela é gerenciada no dia a dia. Ela vai ser medida lá no inventário, lá na hora que a gente faz o inventário, mas se você tem uma perda que você não consegue, depois a contabilidade na auditoria não vai aceitar uma perda virtual. É a perda que está lá, é a perda que aconteceu na loja. Então aqui está na mão da gente tanto perdas internas quanto perdas, né, furtos externos, né? E o turnover voluntário que eu falei para vocês, turnover de quando os colaboradores pedem para sair aqui, né? Não é o turnover geral da nossa loja. Quando a gente manda embora, aí esse não impacta na nossa meta aqui, tá bom? Voltando para cá, eu queria mostrar aqui para quem ainda não acessou, essa semana lançou o novo Looker, o novo Dash, né? Agora não é mais no Power BI. Muitos de vocês no início desse ano sofreram bastante porque no PEX a gente lançou uma nova área chamada Performance, que vocês tinham que buscar os números lá, e a gente simplesmente derrubou a companhia, porque 200 gerentes, graças a Deus, acessaram aquele negócio, derrubaram aquele negócio, e agora a gente está no Looker, muito mais leve, muito mais rápido de acessar e muito mais clean, o visual muito melhor de se ler aqui, gente, ó. Peguei um print hoje com o Thiago Brito e coloquei o link do QR Code, se vocês não salvaram ainda, mas acho que todos vocês já têm acesso a esse homepage aqui do painel de metas.
para vocês olharem aqui a performance, né? Meta da loja, meta do chip, venda do picape, projeção de vendas, cupom, PA, preço médio, ticket médio, quantidade de itens, né? Gravem essa imagem aqui, porque depois, no final do treinamento, vocês vão entender o porquê que eu estou falando desse print aqui, tá? Então, para quem ainda não acessou também, é aqui que vocês vão consultar o painel de vocês. Esse é o painel de metas, o painel que... Esse resultado aqui é o resultado que, inclusive, ajuda vocês no ranking do PEX, para ganhar a premiação do PEX. A Régia já está aqui, ela já ganhou... Não sei se o Adriano está aqui, os líderes do Adriano também estão aqui, né? Esse ano é Adriano, quer dizer, os líderes do Adriano e o Adriano que vão para o resort lá, né? Mas a Régia foi a grande ganhadora em 2024, em 2025 foi o Adriano lá em Salvador. No painel da Desenvolve, a performance do painel de vocês aqui já vai contribuir para vocês atingirem a meta lá no ranking do PEX. E eu quero ver carinhas novas aí também, né? Eu vi o Thiagão aqui, a Régia, não, me perdoe se eu esquecer de mais alguém aqui, gente, que passou batido aqui, tá? Talvez eu não tenha visto aqui. E aqui é o painelzinho de loja que eu falei para vocês, o painelzinho das metas de você, com 4 metas, sendo que a prioritária é a receita, beleza? E aí, quando você clica aqui no detalhezinho da meta, se você clicar aqui, ó, lá no painel da Mereu de vocês, vocês vão ver que vai expandir. E aqui vocês já conseguem ver todo o gap do ano que vocês estão aqui, ó. Então, no caso, o gap dessa loja é 2,7 milhões. Ela está fazendo 99% de atingimento, não está batendo a meta, né? Mas está devendo 2,7 milhões, né? Aqui. Esse é o gap acumulado. E aí, se vocês olharem aqui também, se vocês tiverem dúvida, tem um campo chamado detalhes. Aqui tem toda a explicação da meta. Se você não entendeu o que é a meta também, clica aqui que vai ter a descrição da meta, vai ter a fórmula aqui, como que se calcula, né? E se você já quiser, você já registra os planos de ação aqui, ó. Então, essa história de você ter que fazer a apresentação do gap, gente, é só para você poder mostrar as análises para o teu regional. Ah, Rubão, mas o meu regional não abre mão de fazer a apresentação. Tudo bem, aí é o padrão que o chefe estabeleceu. Mas se você quiser, na mira, eu mostrar aqui o teu gap, do quanto que você está falando aqui em milhões, e depois só usar a apresentação para fazer a análise que você fez, a estratificação para encontrar as causas raízes, depois você mostra aqui as ações, você já deixa cadastrado aqui as ações que vocês fizeram naquele mês, ou que vocês vão fazer no mês seguinte, para bater a meta. Então, aqui só um exemplo de como é que fica, e aqui também para vocês verem como é que vocês atingem o mínimo e o máximo. Lembrando que abaixo de 90, zero a meta. Então, se o turnover ficou abaixo de 90, vai ser zero. Se você ficou acima de 125, parabéns, nota máxima na meta lá. Então, vou pegar o exemplo aqui, ó, dessa meta aqui, ó. A meta dele é ter um turnover de 25%. Então, ao longo do ano, voluntariamente, ele pode perder 25% da equipe. E até agora, ele perdeu só 10%. Isso representa mais do que 25%. Então, ele está acima de 125% de atingimento, né? Aqui a gente está falando de uma meta que é menor, melhor, né? Quanto menos turnover eu tiver, melhor. Então, ele está no topo da meta, está no máximo aqui tá top ali. Assim, se tiver alguma meta zerando, deixa eu ver se aqui tinha alguma meta zerando. Despesas administrativas, eu tinha que gastar R$2.100, né? 2.100, eu estou gastando 2.700, estourei R$600. Gente, R$600 fez o cara zerar a meta, né? Então, no acumulado, ele está zerando a meta de despesas administrativas por R$600. Olha só como é que é o negócio, tá vendo? Eu estou vendo que tem lojas com mão levantada. 1302. Vamos lá. Antes de eu entrar para o próximo capítulo aqui, essa etapa onde você está aqui. Vocês vão acessar lá o OnePage, vão acessar o desvio, vão ver o quanto que vocês estão desviando. Esse desvio é o que vocês vão ter que buscar no mês seguinte. Pode falar, 1302. Quem está falando? Se identifique aí, que eu não consigo ver o rosto. É, Paty, é porque eu tô com a internet ruim aqui de onde eu tô. Tudo bem, Paty? Pode ficar com a câmera fechada, não tem problema não. Paty da 1250, aqui de Salvador. Acho que você vai lembrar de mim agora. Claro que eu lembro. Deixa eu tirar uma dúvida contigo.
Quando você fala em turnover, esse turnover é referente às demissões ou há também o colaborador que pede para sair ou que não passa da experiência dos 3 meses? Como é que funciona? Excelente pergunta. Eu comentei mais cedo, Paty, mas não tem problema. Aqui, e também, então, uma boa dica que você me deu, que eu vou colocar escrito na meta. Está só na descrição da meta, não Eu está não estou escrito te aqui. ouvindo, não. Vamos lá, vamos ver se melhora aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Coloca o Sim, fone de ouvido mais perto aí, sim. Paty. Turnover, este ano, é o turnover voluntário. Turnover voluntário é o turnover somente que as pessoas pedem para sair. Não é demissão, tá? Então, todo mundo que você desliga não impacta na sua meta, tá? Somente as pessoas que pedem para sair voluntariamente. Então, a pessoa chegou para você e falou: Paty, quero sair, recebi uma proposta de trabalho, vou sair. Aí, isso impacta no turnover, tá? É o turnover voluntário que a gente chama, turnover espontâneo. Conseguiu ouvir? Boa, muito bom, Paty. Obrigado pela sua pergunta. Quem agora? Régia, fala aí, Régia. Rubens, quando você fala do turnover, quando a gente é supergerente, que tem 2 lojas, como é que é feita essa divisão entre as 2 lojas? Cada loja vai ter uma meta de turnover, e aí vai dar uma nota, e a gente vai fazer a média dessas notas. Então, tipo, se uma loja tiver mais funcionário, ela vai ser diferente o turnover dela. Isso. Tipo, uma eu Exatamente. Cada loja depende da realidade dela e depende do resultado que ela vem fazendo, tá? Então, foram 2 critérios que foram usados para ser feito essa meta. Qual é o critério? O tamanho da loja, o tamanho do headcount, quantidade de pessoas, porque quanto mais pessoas, muda o valor percentual do turnover. Aqui é o valor percentual, né? Aqui está em 25%, né? Então, percentualmente muda. E também o resultado anterior, o resultado de 2025. Lembra que eu falei para vocês que toda meta a gente tem que melhorar versus o ano passado? Então, a gente pegou o turnover voluntário de 25 de todas as lojas e propôs uma melhoria, e propôs uma redução desse turnover, de modo que seja atingível, de modo que seja factível, de modo com que, se os líderes fizerem um acolhimento bem feito, uma integração, um treinamento, fazer o onboarding todo certinho lá do jeito que a Amanda e o time dela estabeleceram, fizeram os treinamentos, acolher aquele colaborador, fazer uma escutativa, fazer o firmamento de compromisso. O que o líder fez? Todos os planos de ação para que ele não queira sair de forma voluntária. Então, isso ajuda no turnover voluntário, né? O cara ele vai querer ficar ali com você, Regi, porque ele gostou do seu trabalho, da sua gestão, do seu estilo de liderança, né? Então, ele não vai pedir demissão. Então, isso ajuda no turnover. Essas são as ações que você vai conseguir fazer no turnover para você poder bater a sua meta, tá? Mas o painel do supergerente vai ser assim. Então, nesse caso, digamos que a 1206 seja uma super loja, né? Vai ser metade, vai ser 125, e digamos que ele zere a outra loja, né? O turnover zero da outra loja. Então, vai ser 125 vezes 50%, mais zero da outra meta, 50%, tá? Então, a nota final, nesse caso, não é uma nota que vai zerar, porque ela está sendo uma composição de duas metas, tá bom? É mais complicado aqui, mas eu não trouxe um painel, mas no teu painel, na Mereu, a nota vai aparecer lá, você não vai ter uma nota zerada ali nesse caso, entendeu? Porque você atingiu, em uma das lojas, você atingiu 125%. Então, aqui é uma meta composta por nota, que a gente chama. Eu não posso somar os turnovers. O jeito do supergerente aqui é diferente para a meta de receita, por exemplo. Na meta de receita, eu somo os valores de meta e somo os valores de realizado, e dá o atingimento geral. Então, ali, digamos, na receita, você consegue compensar de uma loja para outra, né? Então, você pode buscar mais resultado numa loja do que na outra, como supergerente. Na meta de receita, na meta de turnover, não. São realidades da loja, de cada loja distinta. Então, é a meta daquela loja de turnover e a gente faz a média, né? A ponderação ali, a média ponderada das duas lojas. Ficou claro ou eu expliquei muito complicado aqui? Deu para entender? deu sim para entender. Tá, não tem problema. Se não entender, fala, Rubens, não entendi, me explica de novo.
E estou aqui para explicar, para tirar a dúvida de vocês. 12h41. Tudo bem, Rubens? Tudo bem? Joia. Deixa eu te perguntar, onde que o abandono entra nessa meta? Ou ele não entra, caso de abandono? Boa pergunta. Porque depois do abandono, o abandono você depois demite a pessoa, né? Você pode demitir por justa causa? Eu não sei. É que são enviados o telegrama e depois segue, né, com abandono de trabalho. Eu pergunto por quê? Porque Porque na minha loja então, tive porque dois esse ano. mas via de regra, se você fez o telegrama e deu abandono, teoricamente a gente está demitindo a pessoa, né? Porque a pessoa não se apresentou para escrever, estou me demitindo, então não entraria. Mas eu vou de novo, vou confirmar com o time de RH, só para confirmar se eles lançam isso como turnover involuntário, né? Joia. Porque aí a gente está forçando a demissão, né? A pessoa está desligando. Só vou entender se isso entra ou não, se abandono entra ou não, e daí eu coloco na descrição da meta também. Mas excelente pergunta aqui. Tá, Carol, se joia. você puder depois me ajudar com essas anotações, que eu estou aqui com a apresentação, eu te agradeço depois. Boa, acho que podemos seguir para a próxima etapa, né? Bora lá então, gente. Todo mundo já entendeu qual que é o problema, né? E aí, o que que a gente faz quando a gente entende qual é o problema? Já quer sair resolvendo. Essa é a próxima etapa, né? Não, faz tal coisa, já resolve tal coisa, já manda embora, não sei o quê. E aí começa o convite que eu falo para vocês. Vocês não têm as respostas, vocês têm a hipótese. Recentemente estava numa reunião que foi até uma situação engraçada até, né? Não lembro quem, né? Na reunião com o Thiago Rebelo, presidente, CEO. Aí o apresentador pegou o Thiago. O que que você acha disso, né? Qual que é a sua opinião? Eu queria ouvir sua opinião e tudo mais, tal, né? Aí o Thiago falou assim: eu não acho nada, e eu não tenho que achar nada. E mesmo se eu achar, é só a minha opinião. Eu não tenho os dados. Se eu tiver os dados aqui, aí eu ia te falar o que que eu acho, porque aí, com base nos dados, eu poderia te orientar, te dar uma opinião mais embasada. Mas, né, só falando opinião por opinião, não leve minha opinião é, como plano de ação. Eu acho que você poderia fazer isso. O que que ele falou? Ele deu várias hipóteses para a pessoa, mas a pessoa já queria as comprovações, e a gente não tinha os números ali na apresentação, nos dados que a gente precisava, de interpretar e para poder dizer, beleza, vamos fazer tal coisa. E aí ele foi brilhante, porque ele falou assim, o que eu acho, o que eu deixo de achar é só mais uma opinião. Assim como se a gente pedisse a opinião de 200 gerentes de loja, seriam 200 opiniões. Agora, se uma dessas 200 opiniões vier com uma explicação, com fatos e dados, com evidência, opa, aí agora parece que eu entendi, porque agora parece que tem uma ferramenta, tem uma estatística, tem uma coleta de dados aqui que está me dizendo que eu possa fazer uma estratégia diferente, que eu possa fazer uma ação diferente, porque tá comprovado, esse é o fato, né? Então, aqui na análise do problema, é a hora que a gente vai olhar as características do problema. O que é a característica de um problema de uma venda? A venda ela é feita por fluxo e conversão. Entram 1.000 pessoas, parte delas compram. E quando elas compram com um PA, né, com uma quantidade de peças por atendimento, elas compram com um ticket, né, com o valor do ticket, e ela compra com um preço médio, né, um preço médio de produtos ali, que é o preço médio percebido pelo cliente. Esses são os elementos que compõem, que estratificam, né, que estratificam o problema da venda. Né? O problema é venda. Se o problema é venda, eu tenho que ver meu fluxo, eu tenho que ver minha conversão, eu tenho que ver meu atendimento, eu tenho que ver minha exposição, eu tenho que ver minha reposição, eu tenho que ver minha precificação, eu tenho que ver o meu PA, eu tenho que ver meu ticket médio, eu tenho que ver o meu preço médio, eu tenho que ver minhas categorias, eu tenho que ver os meus fornecedores, eu tenho que ver as minhas rupturas, eu tenho que ver os meus atendimentos online, digital, omni, né, pick-up, chip, delivery, né? Tudo isso são estratificações do problema, né? Então, vocês viram como é que aqui agora abre-se um leque de hipóteses? Será que foi o omni? Será que foi o delivery? Será que foi... Não é será que se foi a Régia, não é que será que foi o Murilo, não é as pessoas, são os processos.
As pessoas executam os processos. Então, se algum processo não foi executado, foi porque alguém não executou. Aí você vai entender se a pessoa não executou porque não sabia, porque esqueceu, porque não foi orientada, porque não foi lembrado, porque não foi cobrado. Aí você vai fazer a análise. Você tem as hipóteses, aí você vai para análise. Pô, bom, fiz as análises. Beleza, está comprovado. Bora para a próxima etapa. Mas o convite que eu quero trazer para vocês é: dá para estratificar por todos esses pilares. Como é que foi a venda por semana? Como é que foi a venda por dia da semana? Como é que foi a venda por hora? A gente está sempre perdendo venda das 8 horas para frente, das 20 horas para frente. Pô, gente, então vamos ver o que está acontecendo, né? Foi por turno? Turno da manhã, turno da tarde? Foi por sazonalidade? Sazonalidade aqui não é só a nossa sazon, não, tá? É sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo é um comportamento diferente. Aliás, às vezes na sua loja é diferente. Você tem que entender a sazonalidade da sua loja. Tem lojas que ficam em shoppings, em centros comerciais, que o fluxo deles é na hora do almoço, de segunda, melhor, de terça a quinta. As pessoas que vão para o home office, né, de sexta e segunda, vão almoçar no escritório de terça a quinta. E de terça a quinta, na hora do almoço, é o melhor momento, é a tua sazonalidade. Olha que maluco, né? Então, são nessas datas, são nesses horários que você tem que fazer uma análise aprofundada, porque o comportamento da sua loja nesse momento é diferente. O fluxo lembra que eu falei que um dos elementos é fluxo? O fluxo é diferente nesse momento. Então, você tem que ter um olhar de lupa, você tem que subir na guarita, né? Imagina que você está lá, assim, no presídio, você sobe na guarita ali para poder ver o comportamento daquele fluxo, né? O comportamento daquele cliente, para você poder estratificar, para você poder fazer as suas análises, né? E processos? Que processo que não foi feito? Reposição, organização no estoque. Os consultores da alegria estão, na hora que volta o restante dos produtos aqui para o estoque, bagunça tudo o estoque. Estoque bagunçado. Cara, estoque bagunçado pode ser uma das causas pela não venda, né? E assim para todos os outros processos. Que processos são esses, Rubens? Está lá na checklist, beleza? Custo foi aquilo que eu falei para vocês, despesas administrativas. Que custos que nós estamos tendo que estão estourando as despesas administrativas? É um problema de frente de caixa, de estoque, de vitrine, de porta de loja, de ponta de gôndola. Eu ponho o produto na ponta de gôndola, vende, né? É um problema de qualidade. Aqui de qualidade, gente, o plano de ação não tem outro a não ser treinamento. Qualidade é feedback. Reclamação, o cliente veio trazer reclamação. Quem aqui já parou para ler as reclamações no Google Maps da sua loja? Vocês já fizeram esse exercício de entrar no Google Maps, olha lá, da 1051 já fez. Reclamação de cliente, cara, tem que ir lá ver, tem que ver os defeitos, tem que ver as falhas que estão acontecendo na minha operação para eu poder ir lá atuar. Feedback de cliente. Se não, NPS, pessoal de BH, não sei se tem um pessoal de BH aqui comigo e que a gente tem a ferramenta lá que o time de CRM implantou, sensacional, para colher feedback dos clientes, né? Problema de qualidade. Problema de qualidade é treinamento que se resolve. Plano de ação é treinamento, é teatro de vendas, é alinhamento, é relembrar de manhã e de tarde o que precisa ser feito para os nossos consultores, para não ficar com as mãos para trás, encostado na parede, com a barriga no balcão, parecendo morto-vivo, né? Ter disposição na hora que o cliente aparece. Não estou dizendo que tem que ficar ali igual uma estátua viva, mas na hora que o cliente aparece, a gente tem que estar igual o Mickey lá na Disney, com os braços abertos para receber o nosso cliente, a nossa criança ali, dar um abraço na criança, né? Problemas de pessoa também, então escala, absenteísmo, clima, engajamento, turno, né? De novo, as pessoas têm problemas, mas elas não são os problemas, né? Aí aqui firmando compromisso, chama para tomar um café num ambiente privado, reservado, deixa a pessoa abrir o coração, escuta, né? Ajuda a pessoa também. Nós estamos no papel, não é ser psicólogo, não é ser terapeuta da pessoa, né? Mas é ouvir, entender a realidade da pessoa, entender a dificuldade que ela está passando ali e depois aterrissar nos processos. Por que não foi feito aquelas atividades? Por que não foi feito aquele combinado? Ou se teve algum problema de tecnologia, que aí passa da nossa... O que a gente pode fazer aqui é abrir um chamado, é ligar para o pessoal da TI para pedir ajuda, né? Mas se a impressora parou de funcionar, você precisa resolver isso rápido, né? Um problema de tecnologia.
ou problemas de produtos também, de categorias, de marcas, de curva ABC, né, aqueles produtos campeões de venda. Todas essas são possíveis estratificações que vocês podem fazer na hora que vocês estiverem fazendo a análise do gap de vocês. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque vocês vão ver que aqui nós temos tanto a inteligência artificial para ajudar a gente, porque vocês podem simplesmente perguntar para o Gemini ali, né, quem já usou, como que eu posso mostrar esse gráfico para o meu chefe? Você pode perguntar para ele, né? Tenho aqui a planilha com um monte de números. Como é que eu mostro isso? Mostro através de um diagrama de Pareto, através de um histograma, de um gráfico de dispersão. Vocês não precisam nem saber fazer, tá, gente? Antes do meu treinamento do Gap, eu ensinava a fazer esse negócio. Mas porque a gente não tinha uma IA que fazia isso para a gente. Agora, se você subir o banco de dados, a planilha, ou o print do Looker lá que eu falei para vocês, e pedir para eles, eles te entregam um gráfico pronto. É copiar e colar na apresentação, então não perde mais tempo com isso. Aliás, se vocês estão perdendo tempo fazendo a apresentação, vocês estão sendo improdutivos, tá? Porque hoje também o Gemini já faz a apresentação para vocês. Então é só vocês trabalharem a qualidade da análise, a qualidade do conteúdo, a qualidade dos insumos que vocês vão fornecer para a IA. Exemplo, aqui, ó, quem foi que perguntou? Ah, a Régia perguntou do turnover, né? Possíveis análises que vocês podem fazer de turnover. Tá aqui, ó, estratificado para vocês. É por tempo de casa? Ó, eu percebi aqui que o turnover voluntário são as pessoas que estão saindo nos primeiros 30 dias. Não dá nem no primeiro mês, a pessoa não recebe nem, ou recebe o primeiro salário e pede para sair. Acho que ela assusta na hora que ela vê o primeiro salário e pede para sair. É uma hipótese. É uma hipótese. A primeira hipótese aqui. Por tempo, né? Tempo de casa. Não, as pessoas que estão pedindo para sair aqui são com mais de 5 anos. Cara, será que elas cansaram da nossa loja? Será que eu devia ter oferecido uma transferência para ela? Será que ela poderia ter ido para uma outra loja? Será que ela queria ter sido promovida? Né? São perguntas que você vai entender se está correlacionado por tempo de casa. Né? Ou é por qualidade? A contratação não foi das melhores. Ela teve uma péssima experiência na contratação. Na hora que ela foi chegar aqui na loja, eu estava de folga, os meus líderes estavam de folga, ninguém recebeu ela ficou perdida, não sabia onde era o estoque, onde era o banheiro, não sei o que, né? Processos, jornada do colaborador, será que a integração não aconteceu? Será que essa pessoa fez os treinamentos na Academia do Sorriso? Será que ela soube o que fazia? Né? Ela veio para trabalhar no estoque, mas eu não apresentei todos os estoques, eu não expliquei como é que funcionava o SAP, como é que estava a entrada na nota do SAP, né? Nós, como os líderes, não podemos ser líderes incompetentes, né? Será que é um problema de pessoas? Tem aquelas pessoas que contaminam a equipe, que são rebeldes, que são incendiárias, né? Bota fogo na equipe, joga para... De novo, as pessoas não são os problemas, mas a gente tem que entender se a gente está com um problema de clima, se a gente tem sublíderes, né? Quando a gente tem lojas muito grandes, com muitos colaboradores, é normal ter as panelinhas. E as panelinhas, um fogão funciona muito bem com 4 panelas, com as 4 bocas acesas ao mesmo tempo. Mas se você deixar por muito tempo, as panelas começam a pular, né? Começa a pegar fogo, começa a debanar. Então você tem que cuidar de que não tem problema ter as panelinhas, mas o clima tem que fluir bem. Essas panelinhas, elas têm que funcionar bem. O clima tem que funcionar bem, né? É um problema de custo, de remuneração, é um problema de remuneração, a pessoa saiu por salário. Aí não tem muito o que a gente fazer, mas está identificado, está na tua análise que você fez lá, que ela saiu por conta de salário, por conta de benefícios, né? Por conta de tecnologia. Ah, Rubens, o pessoal aqui não gostou não, falou que saiu por conta do computador. Eu nunca ouvi, mas pode ser que tenha, né? Às vezes a pessoa saiu por conta das ferramentas de trabalho, né? É uma condição muito difícil, né? Geografia, infraestrutura, enfim, são outras análises que dá para a gente fazer aqui, tá? Exemplos, por exemplo, de estratificação. Aqui eu simplesmente subi um banco de dados, um print de vendas por categoria, e eu pedi para ele um gráfico em Pareto. Gente, eu não fiz nada, não fiz gráfico, não fiz nada. Então, Gemini faz tudo para vocês. Com base na tabela de dados em anexo, por favor, faça análise, estratifique e traga um gráfico de Pareto, me trazendo quais são as principais categorias que eu estou com estoque aging,
né? O estoque obsoleto, ou o aging aqui de estoque, né? Aqui é outra análise, eu subi a quantidade de horas de treinamento, certo? E a quantidade de PAs, né? De peças por atendimento, que eu tive nos últimos meses, nos últimos 6 meses. E ele fez uma correlação. Aqueles colaboradores que mais tinham treinamento, um treinamento de produtos, aqui que conheciam com profundidade os produtos, eles também vendiam mais produtos por atendimento, eles conseguiam colocar mais peças naquele ticket, naquela cesta. Por quê? Ele ia conversando com o cliente falou assim, mas eu quero comprar um Woody, né? Então tem o Toy Story 5, tá não sei o quê, eu quero comprar o Woody. Então, tudo bem, mas tem aqui o cavalo do Woody, tem aqui a namorada do Woody, e pronto, só aí o ticket já veio 3, né? PA de 3. Ele não levou só o Woody, já levou a namorada e já levou o cavalinho, né? Isso é para conhecer o problema. Então, recapitulando, estamos na metade do treinamento, qual é o problema e onde que ele está. Essas 2 etapas são as etapas mais densas que a gente parece que a gente está perdendo tempo. Agora a gente vai para entender o problema. Entender é diferente de conhecer. Entender é, de fato, a gente sabe as causas raízes. E como que a gente faz para resolver. Então, bora lá. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar. E aí aqui não é muito no computador, até vocês podem fazer no computador. Mas geralmente aqui é vocês no chão de loja, é vocês olhando as câmeras, é vocês sentando no café na frente da loja de vocês e observando a porta da loja, é fazendo brainstorm com a equipe, é fazendo 5 porquês com as pessoas, fazendo relação de causa e efeito, desenhando, se vocês quiserem pegar uma folha sulfite e desenhar o gargalo do mapa do processo, o fluxo, ou fazendo uma análise da capacidade do processo. Assim, cara, eu estou sobrecarregado porque eu estou com 3 vagas em aberto e o time está rodando aqui, tem gente fazendo a função de 2, trabalhando por 2, né? Então, aqui eu passo mais rápido, porque a ideia é compartilhar com vocês o jeito de como é que a gente faz essa etapa de investigação. Vocês já têm as análises, vocês já olharam para o gap, vocês já descobriram o gap, já fizeram algumas análises, algumas estratificações, vocês já têm algumas hipóteses levantadas. Aí agora é chamar a galera, fazer uma reuniãozinha rápida ali, deixa eles falarem, não julguem, depois você faz o filtro, né? Esse é o brainstorm, tá? Depois, 5 porquês. Até peguei um exemplo aqui, né? Por que o turnover voluntário aumentou tanto, né? Porque os consultores da alegria pediram demissão. Por que eles pediram demissão falando de exaustão e insatisfação? Porque eles não estão com as folgas adequadas. Por que eles não estão com as folgas adequadas? Porque teve furo nas escalas nos horários de pico. Por que a escala não está sendo montada, né, está sendo montada na véspera e não está usando a base de dados? Olha só, a gente saiu de um pedido de demissão voluntária de 4 consultores da alegria para entender que o problema era a confusão que nós mesmos, como líderes, estava na escala. E que a escala não era de conhecimento e a gente fazia a escala no início do mês e não voltava para atualizar ela, para poder olhar para o mapa de calor, para o nosso fluxo, para a nossa sazonalidade durante a semana, durante aquele mês, durante aqueles feriados que estavam acontecendo aqui. Muitos de vocês vão ter daqui a pouco o São João, né? É uma sazonalidade para algumas lojas, né? Festa de São João. E também se precaver com isso, se montar uma escala adequada para isso, né? O diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, o diagrama de espinha de peixe, né? Você colocar na ponta aqui o desvio que você teve e listando as possíveis causas que vocês tiveram ali também. Muitos de vocês já conhecem. Aqui é desenhar o fluxo, tá? Gargalos de mapas de processos é você desenhar o fluxo da atividade. Então, eu tenho que ir lá na doca, receber o produto, daí põe no carrinho, do carrinho vem para o estoque, eu dou entrada na nota eu subo no SAP, aí eu organizo os produtos no estoque, separo aqueles que foram vendidos no dia anterior para descer para a área de vendas. Pronto, desenhei o fluxo das atividades que é feito aqui na hora de receber para explicar para o estoquista, ou pedir para o estoquista desenhar isso. E eu vi que o problema está acontecendo na hora de subir as notas não estão sendo subidas no SAP, por exemplo, ou no Simplifique, que agora dá para subir no Simplifique, né? As notas, né? Quem tem Simplifique, né? Então, você desenhou o fluxo e você viu onde está sendo o gargalo, né?
Isso daqui, como eu falei para vocês, é a etapa de entender o problema. É a investigação das causas raízes. Voltando para nossas 4 perguntinhas aqui do treinamento, e aqui a gente já está indo para a última etapa. Agora como é que eu faço para resolver? Você já fez o seu trabalho de Sherlock Holmes, de investigador, e descobrir as causas raízes. E as causas raízes não são as pessoas. É porque alguma pessoa não executou algum processo, algum combinado que você fez, ou que você deixou de fazer, e você precisa fazer aquele combinado para alinhar esse processo com as pessoas, né? Bora de como resolver. Como que a gente resolve, Rubão? Simples, fato, causa e ação. O fato foi que nós estamos desviando R$200 mil, certo? A causa é que nós tivemos um problema de escala, que eu não consegui fazer a escala por semana, para poder ir ajustando conforme vai ter nas folgas e conforme vai ter nas faltas. Também tem um problema de treinamento, também que não houve treinamento, né? E, sei lá, mais uma outra causa aqui. Pronto, você já tem ali os planos de ação prontos para serem desenhados. E aí agora que eu vou desenhar o plano de ação para o turnover. Vou aplicar treinamento, vou desenhar a escala, vou colocar num quadro específico lá no relógio de ponto, vou mandar no WhatsApp, vou fazer ao invés de por mês, vou fazer por semana. Isso estou dizendo de um exemplo simples que eu peguei aqui de ser escala, mas poderia ser treinamento de produtos. A galera chegou o produto pequeno, Causa não de sabe. mulher. Opa, cuidado com o microfone aberto. Acontece nos melhores treinamentos online, né, gente? Voltando à época de pandemia, né? Lembra dos treinamentos online aqui, das lives, né? Então, resumidamente, fato, causa e ação é o jeito que você resume bem como é que você leva para o teu regional o que vai ser feito. Poucas e boas ações, tá, gente? E, de novo, quiser deixar registrado na Mereu, tá lá o campinho, lá o botãozinho de plano. Esse aqui não é o plano de ação do PEX, tá? Do PEX interferir. No PEX ali são problemas de ver e agir, gente. Precisa fazer tal coisa de tal item do checklist ali. Ver e agir, isso é estabelecer a pessoa, o prazo combinado e fazer. Aqui a gente está falando de um plano de ação mensal. Atividades estruturantes, atividades estratégicas que você vai fazer na sua loja, que vai mudar o ponteiro, que vai mudar a receita da loja, né? E aí a gente vai para a parte prática do treinamento aqui agora. Então, já passamos pelas 4 etapas. A 3 e a 4 parece que é mais rápida, mas ela é porque lembra que agora a gente já está indo para a etapa D. Agora, minha gente, ganhar velocidade. É aquilo que eu falei para vocês. Até o treinamento, ele parece que gasta mais tempo na etapa 1 e 2 ali do P, mas é que é a etapa de análise mesmo. Bora para execução e checagem do andamento e depois padronizar ou corrigir, né? Se deu certo, se deu resultado, padroniza. Se não, tem que refazer o PDCA. Aqui, esse slide é um slide que eu falo para vocês. Se tiver muitas ações, eu já contei essa história para vocês. Teve um regional uma vez que chegou para mim com 13 ações para o mês para ser feita. Eu falei assim, meu amigo, vamos colocar nesse gráfico aqui? Quais ações que você acha que elas são mais difíceis de fazer, que vai levar mais esforço para ser feito, né? Mas que se forem feitas, vai ter um alto impacto, vai vir uma receita muito boa, vai bater a meta de vendas. Isso é um plano de ação mais difícil de implementar. Coloca aqui para mim. Depois lista para mim quais são aquelas que são rápidas. É menos difícil, é pouco esforço, baixo esforço, só que, cara, a venda já vai vir amanhã, já vai vir hoje. Hoje, se o time já sair fazendo isso aqui, ações de alto impacto e fácil implementação, fácil execução. É isso que a gente tem que focar. É aqui que mora o gap. Aqui que mora a gestão ágil de performance. Fazer isso daqui, a gente vai que vai. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer as ações mais estruturantes, as ações mais estratégicas, mas elas vão levar mais esforço, vão levar mais tempo, né? Quem quiser ler o livro, chama Gestão do Tempo e Produtividade. Como otimizar seu tempo e obter o máximo de resultado. Resumo desse livro, um dos bons resumos desse livro é essa matriz aqui, ou essa tabela. Então, se tiver muitas ações, pede para o seu time priorizar aqui. Coloca um pouco aqui das ações, coloca outro pouco aqui das ações. Gente, tudo que tiver aqui, me desculpa, mas não vale a pena fazer. É perda de tempo. Vocês não estão fazendo o gap, vocês não estão fazendo gestão ágil. Porque o impacto é baixo. Independe que isso é rápido. O ganho vai ser incremental, você vai ganhar centavos. Não vai adiantar em nada, tá? Ou então,
urgente e importante. Outra forma também de vocês priorizarem quando a turma trouxer um monte de coisas que precisam ser feitas. É urgente, é importante, para tudo e faz agora. Se leva menos de 2 minutos, faz na hora. Não fica com aquele negócio na cabeça, não, porque senão você vai esquecer, tá? Agora, é muito importante, mas não é urgente, você põe uma data para isso. O que você faz? Você põe data. Cara, é importante, mas não está pegando agora. Eu posso fazer isso semana que vem, eu posso fazer isso na sexta, eu posso fazer isso na segunda. Então, você põe uma data, você agenda. Agora, é muito urgente, mas não é importante para você, gerente de loja. Você vai delegar para o estoquista, você vai delegar para o consultor da alegria, você vai delegar para o teu líder de loja, porque é urgente, precisa ser feito. É aquele áudio que você manda no WhatsApp lá, falando, fulaninho, faz tal coisa. Porque para você, você tem outras prioridades no momento. Então, você está delegando uma urgência de baixa importância, né? Agora, gente, esse último quadrante aqui é aquela história que a turma fala assim, seria legal, ô Regis, sabe o que é? Aqui na tua loja, seria legal a gente trocar os pisos, né? Olha só, seria legal, não dá ideia, né, Regis? Só dor de cabeça, né? Essa história do que, dependendo, no teu caso era urgente e importante, mas dependendo, no caso, se o piso está certinho, não perca seu tempo. Isso aqui, esquece. Faça mais tarde, ou é aquela velha história que a pessoa vai esquecer. Porque não é urgente nem importante. Se for, você vai colocar a atividade aqui. Por exemplo, trocar o piso. Se um dia for preciso, a atividade vai vir para cá, ó, vai ficar urgente. É importante e urgente. Ou ela vai ficar urgente e não é importante, você vai delegar, porque a Régia não sabe assentar piso, vai ter que ligar para um pedreiro, e que um pedreiro que não fure, né? Mas ela vai delegar, é só urgente. No caso dela, ela vai gerenciar a delegação. Ou não. É importante, mas não é urgente. Então, ela vai agendar. Vai ser uma obra que vai acontecer em junho, antes do São João, que não vai impactar em nada. Tá? Então, via de regra, ela fica morando aqui, a história do seria legal. Sabe o que é, Múltiplo? Seria legal se, né? Beleza, ela está aqui, ó. O dia que ela virar urgente ou importante, ou as duas coisas, aí a gente para tudo para fazer, né? Assim a gente faz com o gap, né? Até virar um mês, não é urgente e importante, né? Aí virou um mês, misericórdia. É aquela correria. Se você for fazendo isso semanalmente, você já vai entendendo insumos do que está acontecendo semana a semana na tua loja, para na hora que fechar o mês, você já tem insumos da checklist fácil, do PEX, dos dashboards do Looker, né? Para poder fazer o teu material do PEX, para fazer tuas análises. Aí agora, a parte prática. Se você está no computador, eu sei que tem alguns gerentes que estão no celular, não tem problema, o treinamento está gravado, vai ter a turma amanhã. Minha recomendação é que vocês abram o Gemini agora. Para quem não está com o Gemini aí aberto, nós vamos criar um Gemini. Como é que faz para abrir o Gemini? O que é isso, Rubens? Não sei nem como é que... Você está falando inglês aí? Chama Gemini, tá? Na caixa de e-mail de vocês, abre o e-mail de vocês aí, ou o e-mail da loja, vocês vão ver, clicar aqui no canto superior direito, nessas bolinhas. Antes eu queria falar um negócio para o Gemini está aqui, ó. Esse é o aplicativo do Gemini. Então é só vocês abrirem aqui. Mas voltem aqui para o treinamento antes de ir para o Gemini. Se vocês repararem, aqui também, ó, tem um botão do Gemini também embutido na caixa de entrada de e-mail de vocês. Quem está com a caixa de e-mail, eu queria fazer um teste aqui agora. Quem está com a caixa de e-mail com mais de 50 e-mails não lidos? Que queira ser um voluntário do nosso treinamento. O treinamento aqui é prático, hein, gente? Tem treinamento teórico, não. Ninguém vai se voluntariar, gente. Não vai precisar projetar a tela, não. Queria só fazer um exercício com vocês, senão eu vou fazer aqui comigo mesmo. Todo mundo está com a caixa zerada de e-mails, sem pendência, gente? Então, mais de 20 e-mails, que você não vai conseguir ler agora 20 e-mails numa paulada só. A 11h39, queria fazer um convite. Maíla aqui. Quem está falando? Perdão, desculpa, não entendi. Maíla aqui, da 11h39, boa tarde. Boa tarde, eu não consegui entender o seu nome, me perdoe. Maíla. Taíla? Isso. Taíla, então, clica nesse botãozinho, que não é o botãozinho, clica nesse botãozinho aqui, ó, e aí você pode pedir para ele, falar assim,
Resuma todos os e-mails não lidos e traga para mim quais principais ações que eu preciso fazer. Estou falando isso porque, às vezes, eu saí de férias e estava com um monte de e-mails aqui para mim. E aí, eu peguei e fiz isso na hora que eu voltei de férias. Eu abri aqui o meu e-mail, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Fechei aqui, né, só para uma questão de confidencialidade. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Ô, Tayla, você vai fazendo junto comigo aqui, ó. Cliquei aqui nesse botãozinho, né? E aí eu peço para ele aqui assim, por favor, né, resuma todos os e-mails não lidos e traga para mim aqueles que são urgentes e importantes e precisam da minha ação. Por exemplo, é o Gemini embutido na minha caixa de e-mail. Então, saiu de folga, voltou de folga uma semana, de repente brotou 50 e-mails lá, gente, ó. Aí dá para você clicar aqui nesse menu, ó, dá para até deixar maiorzinho, ó. Olha só que bacana. Ele já trouxe ações necessárias e urgentes, fechamento de ponto, Tuti News, preciso ler o Tuti News, né? Novo portal de fechamento, validação da hierarquia. Ele já traz aqui o resumo de tudo e-mail que eu não li ainda. Então, voltando para a nossa parte prática aqui do nosso treinamento, pessoal, já fica mais uma dica para vocês, isso daqui não tinha antes, né, dessa maneira, usarem esse botão também para vocês serem mais produtivos na caixa de e-mail de vocês, para vocês priorizarem aqueles e-mails. Às vezes o regional mandou um e-mail para você está vacilando lá, né? Mas vamos para o nosso Gemini mesmo. Agora vamos lá na outra, sai da caixa de e-mail, né, dessa caixa de entrada que vocês estão aqui, e vamos para o Gemini. Muitos de vocês já têm um analista que vocês fizeram do treinamento passado. Quem tem aí, dá um joinha aqui para mim. Quem já criou o seu analista de gap? 1045. Já tem o seu analista de gap. Nossa, gente, eu achei que tinha mais gente. Uns 39, tá? Ela já está com o analista de gap dela lá. Então, hoje, vocês não vão sair do treinamento de gap sem ter o especialista. Não é um analista, não. É um especialista para fazer o gap de vocês. O 1027 aqui, né? Todo mundo está na página do Gemini. Agora é um treinamento prático. Agora eu preciso que vocês parem o que vocês estão fazendo. 5 minutos. Assim, ó, prometo para vocês, 5 minutos sem responder a equipe de loja aí não vai morrer, não. Se tiver algum cliente aí, ou alguém vai te procurar, vai bater aí em você e você vai parar para fazer. Mas cliquem aqui em Gems, né, no menu esquerdo, no menu lateral aqui na esquerda, tem esse negócio chamado Gems aqui, né? Seriam os nossos assistentes. Você pode entender como assistentes de IA, assistentes de inteligência artificial. E aí vocês já podem contar lá na casa de vocês que vocês já estão tendo um treinamento de inteligência artificial aqui. E aí a gente vai cair para essa tela aqui, ó, gerenciador de gen. Todo mundo está nessa tela? Vai me sinalizando aí quem já estiver nessa tela aqui, porque a gente vai criar um novo gen, né? Boa, 1045, é isso aí. Quem já criou, eu sugiro a gente criar um novo, porque eu melhorei o prompt. Ou atualiza, tá? Ou se vocês quiserem atualizar o prompt, dá para atualizar o prompt também. Mas se vocês quiserem criar um novo, eu chamei ele de especialista, tá? Tá na lista de gap aqui, mas eu criei um novo chamado especialista de gap, que ele ficou melhor ainda. Quando vocês clicarem lá, vai cair nessa tela aqui, ó. E aí, a gente vai colocar o prompt aqui em instruções. Aqui vocês vão escrever o nome, né? Então, escolhe um nome para ele. Se vocês quiserem brincar e dar um nome, né? Chamar de Rubão do Gap, chama do que vocês quiserem na lista de vocês aí. Eu chamei de especialista do Gap, fui menos criativo, né? Aqui, a etapa 2, é agora que eu vou mandar o texto para vocês. Deixa eu copiar o texto aqui. Só um momentinho. Não, deixa eu apresentar primeiro, porque a beleza do Gap está aqui, ó. A beleza do especialista, da IA, é a qualidade do prompt. Quem já estudou um pouquinho de IA, ouviu aqui, fala, se você der um prompt errado, né, um comando errado para o especialista, ele vai fazer coisas erradas. E foi isso que eu refinei. Então, olha lá, persona. Persona é o nosso especialista. Pense que você, gerente de loja aí agora, é um especialista sênior em gestão de resultados e performance de método do Grupo RIRE. Sua performance é baseada em dados reais, fundamentados em metodologias consagradas de gestão, como gerenciamento pelas diretrizes, PDCA, princípios do Falcone. Você é altamente analítico, crítico, questionador e voltado exclusivamente para a resolução de problemas e correção de rotas.
do caramba, né? Contexto: você será acionado para analisar dados em diversos níveis organizacionais. Você pode receber uploads de planilhas, leitura de imagens, né, prints de telas, painéis do Looker, dados colados diretamente no chat. Seu objetivo é dissecar informações, identificar desvios, testar hipóteses de forma estruturada e propor soluções definitivas para garantir o atingimento de metas. Tarefa: receba e interprete os dados fornecidos, calcule, valide, estruture a relação matemática, desenvolva um diagnóstico profundo e elabore um plano de ação. Cara, a parte técnica de dados está aqui. Como que ele deve te entregar a resposta agora? Como que ele vai trabalhar para você, o teu analista de gap? Faça um resumo da performance e mostre diagnóstico e plano de ação, né? Mostre uma tabelinha com a meta, o gap realizado. E aí eu coloquei umas restrições que vocês podem refinar, tá? Vocês podem escrever do jeito de vocês. Eu coloquei assim, ó: mantenha um tom profissional, direto, objetivo, informal, sem excesso de formalidade acadêmica. Linguagem: evite estritamente o uso de jargões técnicos complexos, não utilize termos em inglês. Substitua possíveis termos, né, ao invés de gap, por lacuna, ao invés de KPI, por indicadores, né? Foco: não divague e não gere longas introduções, vá direto ao ponto, né? Então, deixa eu copiar esse texto aqui para vocês, para mandar para vocês aqui agora, para vocês criarem o prompt. E eu não consigo enviar por aqui, hein? Rubens, e para atualizar, eu só põe esse prompt lá e ele já vai fazer a atualização? Deixa eu mostrar para você como é que você vai atualizar aqui, ó. Aqui, ó. Rubens, se você quiser, pode me mandar esse prompt que eu tento colocar aqui no chat para eles, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui te enviar, Carol. Ele não copiou meu texto aqui, eu estou copiando o prompt. Aí, vamos ver se vai. Ah, ele quebrou aqui, peraí, o Carol. Deixa eu só dar uma editada aqui, que ele acabou corrompendo aqui. Aí veja se você consegue colocar aqui no grupo pessoal. Para mim não deu certo aqui. Deixa eu voltar aqui, eu vou mostrar como é que vocês atualizam. Ó, quando vocês estão aqui em Novo Gen, tá vendo que tem essa canetinha? Só clicar nessa canetinha. Você vai cair nessa canetinha, ó. Vai dar para você editar aqui, ó. Você deleta essa persona, você deleta esse texto, né? O texto anterior, e sobe esse texto novo que a gente colocou aqui, né? Eu, por exemplo, aqui no caso de vocês, o que eu queria trazer como sugestão é: vocês podem, nos anexos, não somente subir o print do dashboard de vocês, mas se vocês tiverem planilhas de dados, suba a planilha de dados, que ele faz uma análise melhor. Porque a imagem, às vezes, ele pode errar no reconhecimento, na leitura de imagem. O Gemini, ela é uma ferramenta de texto. Então, se você enviar a informação em texto, ela trabalha melhor do que você enviar em imagem, porque de imagem ela vai ter que converter de imagem para texto e ela pode ter algum erro na hora de converter, tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês no nosso treinamento, para mostrar para vocês, né? Então, aqui, um exemplo simples de que eu estava testando agora, eu peguei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 prints. Eu peguei 5 prints do Looker, daquele Looker novo, né, que o Brito divulgou lá do homepage, do painel de metas, e escrevi: com base nos conteúdos das imagens, né, com base no conteúdo das imagens e suas segmentações, realize a análise do gap. Cara, ele já trouxe uma tabela, resumo, que é só eu colocar isso na apresentação do gap. Qual que é o valor da meta, quanto que foi realizado, quanto que foi a lacuna. Ele já trouxe ticket médio, preço médio, peças por atendimento e cupons. E a variação deles aqui. Aqui ficou meio apagadinho aqui, né? Mas depois você copia e cola isso daqui na apresentação, tá pronta.
o resumo da tua análise do gap já está pronto. Aí leia o diagnóstico, porque ele também é meio terrorista às vezes, tá? Ele fala assim, claramente você está com um problema e não sei o quê. Cuidado com os adjetivos. Eu sugiro vocês lerem. Aí entra a beleza do humano e do trabalho de vocês, que não vai ser substituído. Não copia e cola a resposta do especialista de gap, não, meu amigo, porque senão você vai estar lascado. Leia e vai vendo o que ele está colocando de adjetivos para você tirar, para você não deixar muito extremista a análise dele, porque às vezes ele é meio extremista, por mais que a gente pediu para ele ser diretivo, objetivo e tudo mais. Mas aqui, cara, ele já traz uma análise muito legal, falando assim, ó, você não está com um problema de PA, porque o PA, inclusive, cresceu, né? Você está com um problema nas lojas de público A e B, né? Você está com um problema em descontos em remarcação, não é para vender a qualquer custo, então para de dar o desconto de gerente. Você também pode melhorar a curva de produtos, e ele fala, você precisa dar um foco no Centro-Oeste, fazer uma intervenção no Centro-Oeste, que é onde está mais grave o teu gap. Então, aqui eu estou fazendo um gap, obviamente, do Brasil como um todo, né? Eu peguei o print aqui, não peguei o print de uma loja em específico. No caso de vocês, vocês vão pegar o print de vocês mesmo, né? Então, dentro do Gemini aqui, quando eu vou apresentar aqui para vocês, ó, o que eu queria dizer para vocês é, se vocês tiverem uma planilha, vamos pegar o nosso especialista aqui, né? Então, eu clico aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui, né? Aí. Vou pegar o meu especialista. Aqui no menu lateral, né? Ó, eu venho aqui, abro o meu menu lateral, clico em Gems, né? E vai cair aqui. Então, aqui eu pego o meu especialista de gap. Então, eu já estou com todo... Eu não preciso falar o prompt de novo para ele. Eu não preciso escrever todo aquele prompt, copiar e colar toda vez aquele prompt. Se eu tiver... O melhor ainda de tudo, gente, se vocês tiverem uma Google Planilhas. Por quê? Você simplesmente vem aqui, ó, adicionar do Drive. Adicionar do Drive, você não precisa nem fazer o upload da planilha. Você simplesmente pega o link da planilha e coloca aqui, ó. Você coloca o print da planilha aqui, ó. Ele já puxa a planilha aqui direto. Você seleciona a planilha, né? Ele não está deixando selecionar. Esse daqui ele não está deixando selecionar, né? Não foi possível inserir os arquivos. Vamos pegar uma outra planilha aqui, apuração. Ele não está deixando aqui, mas vou tentar fazer de novo, deixa eu ver. E vamos dar um F5 aqui, vamos ver se ele permite eu fazer um upload de qualquer arquivo do Drive de vocês. Se vocês fizeram a planilha, está no Drive de vocês, né? Está lá, por exemplo, a análise aqui. Olha lá, ele já deu, inserir, passa a análise do gap, por exemplo. Eu dou um simples comando bobo, porque por trás já está toda aquela análise. Subi uma planilha aqui da avaliação do PEX 2026 e ele já está fazendo toda a análise para mim. Tá? Então, aqui é onde que você muda o jogo na tua análise de gap. Mas, de novo, é melhor você subir a base de dados como um todo. Tá? E aí ele vai fazendo uma análise. Eu sempre uso o Pro, que para matemática ele é mais importante. Então, aqui a gente está falando de um gap, de um cara que vai fazer uma análise, né, de números. O outro é para problemas complexos e o outro ele é mais rápido. Então, aqui eu sempre uso esse que ele é o mais rápido para matemática, né? E aí, olha só que legal. Ele já traz a análise minha da avaliação PEX do primeiro semestre. Eu tenho uma meta de fazer 100%, eu estou em 63%, eu estou com um desvio. Ele já estratificou aqui, das 202 lojas, 129 concluíram, falta 73, né? Hipótese: problemas de instabilidade ou falta de tempo generalizada dos regionais para poder fazer, né? No caso aqui, ele está dando como refutada e refutada. De novo, é o julgamento de uma IA, né? Nós temos que voltar para o nosso julgamento e entender. Cara, legal, ó, a Ju já fez 100%, parabéns. Cara, mas a SP1 ainda precisa fazer, tá só com 11%. Então eu vou aprofundar nessa daqui. Porque talvez na SP1, talvez tenha sido essa hipótese aqui, né? Falta do rito de desdobramento nas regionais ofensoras, né? E aí ele já sugere planos de ação aqui. E aí você lê esses planos de ação, se fizer sentido, ótimo, bora para cima, porque você já tem um bom resumo do que você precisa fazer
como análise. Então, aqui já dá um bom caminho para vocês, do que vocês podem atuar na análise de gap de vocês. A 1119 tá aqui falando. Quem está na 1119 aqui? Vamos lá. Pode falar, 1119. Eu não sei se você está com a mão levantada ou levantou errado. Oi, Rubens, já consegui resolver por aqui. Ah, tudo bem, Nova? Tudo bem, e você? Eu não tinha correlacionado, meu Deus do céu, a 1119 contigo, tudo bem? Porque Já eu cheguei, conseguiu eu já, vim né? para cá agora, né? Legal, parabéns pelo novo desafio. Já usa o teu gap aí para fazer o diagnóstico, para saber onde você vai atuar aí. Puxa todos os dados. Quanto mais dados vocês derem para ele, melhor vai ser o trabalho dele na análise de dados, para vocês entenderem por onde vocês vão aqui. Nas hipóteses, é só para vocês terem uma ideia de brainstorm, né? Não vá nessa ideia daqui, refutada, confirmada. Você não sabe quem vai confirmar a hipótese, gente, são vocês. Esse é o trabalho humano, tá? Ele está aqui quase que brincando, né? Isso aqui eu tô. E aí você pode brincar com ele, falar assim, olha, não refute a hipótese de que está faltando itens na cesta. Eu quero que o meu time melhore o PA, né? O PA ainda está em 1.2, mas eu queria que fosse um PA maior ainda, né? Então você pode ir dialogando com o especialista para ele poder ir trabalhando ainda mais as análises, tá? Quanto mais você usar o especialista, mais ele vai ficar craque em fazer análises. E, de novo, se vocês não habilitaram os recursos inteligentes para poder subir os anexos, igual eu mostrei para vocês aqui, subindo os arquivos do Google Drive, vocês podem habilitar os recursos inteligentes. Isso também vai estar no material de vocês, mas vocês fazem isso no Gmail, na caixa de e-mail de vocês. Tá? Em configurações, aqui nesse botão, ó, mostrar todas as configurações. Aí vai estar lá, recursos inteligentes do Google Workspace. Vocês podem lá deixar todas as opções ativadas e vocês vão conseguir subir os arquivos. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, aproveitando que a gente tem mais alguns minutinhos, é isso aqui, pessoal, ó. Pensa que aqui a minha diretora pediu para eu fazer uma análise das aplicações da avaliação PEX. Vocês sabem que os regionais vão fazer em vocês aí, né? Eu peguei a base de dados da Checklist Fácil, certo? E subi aqui para vocês. Estou fazendo em tempo real com vocês, né? Faça análise do gap de uma meta minha. Vocês sabem, vocês têm que ter 2 avaliações do regional de vocês, da avaliação PEX, né? E eu estou com um problema. Tem 73 lojas que precisam fazer a avaliação PEX até 30 de junho. Esse é meu gap, né? Ele sugeriu o plano de ação aqui. Se eu quiser ajustar esse conteúdo aqui, eu posso ir pedindo para ele ajustar, mas eu queria mostrar para vocês agora não percam tempo mais com a apresentação. Não sei se vocês já conhecem esse recurso, mas eu queria mostrar aqui para vocês agora o seguinte. Gerou aqui a apresentação, né? Eu quero mostrar essa função aqui para vocês agora, ó. Canvas. Não sei se vocês já conhecem, mas vocês vão selecionar essa opção agora. E aí agora assim, ó, com base na sua análise e avaliação, crie a apresentação executiva para apresentar para a diretoria, com base no conteúdo anterior. Pronto. Gente, a apresentação está pronta, tá? Então, se vocês estão perdendo tempo fazendo a apresentação para levar para o Gap, de novo, o que eu peguei? Eu peguei a base de dados crua, pedi para ele fazer as análises. Óbvio que aqui, gente, tem alguns ajustezinhos ali que eu já sei que eu já fiz. Isso aqui eu estou repetindo o que eu já fiz ali com vocês. E pedi para ele gerar uma apresentação. Simples assim. E agora, com essa apresentação, ela é 100% editável também. Então, se vocês quiserem ajustar algumas coisas, olha lá que belezura. Está acontecendo aqui para mim, estou fazendo para vocês o gap em tempo real da minha método de avaliação PEX aqui com vocês. E se tiver que fazer algum ajuste, eu edito na própria apresentação. Meu tempo de execução e de conferência agora vai bem menor, né? Porque ele me oferece esse botão aqui, ó, exportar para apresentações. Se vocês quiserem baixar em PowerPoint, também dá. Se vocês quiserem compartilhar com a equipe de vocês, também dá. Ele está gastando um pouquinho mais de tempo aqui, mas é normal. Pensa que antes você gastaria um dia todo, a madrugada inteira para fazer, né? Mas olha só que bacana. Avaliação PEX do primeiro semestre. Vamos bater aqui a apresentação, pessoal? Ó, 8 slides.
Nós estamos com 63%, ele já está mostrando a minha lacuna, né? Qual que é o meu problema? O meu problema é que falta 73 lojas aqui, né? Olha que apresentação bonitinha. Caraca, olha onde está meu problema, búfalos. Ei, búfalos, gente, 15 lojas pendentes que falta fazer avaliação PEX. Depois feras, lobos, ursos e falcões, né? Então ele já fala aqui, ó, meu fato central está aqui, né? O gráfico está pronto, hein? Não gastei tempo fazendo gráfico, hein? Falei para vocês. Aqui aqui seria um slide que eu ajustaria, que eu falei para vocês, né? Ele refutou a minha hipótese. Mas eu sei que, cara, os regionais estão lascados, teve um monte de outras coisas, teve reestruturação, mudanças de loja e tudo mais. Então, essa é uma hipótese que é verdade. Eu preciso falar que os regionais não tiveram tempo, eles não priorizaram isso, né? Nós não tivemos instabilidade na checklist fácil. Então, essa é uma hipótese que, de fato, aconteceu. Não foi um problema da checklist fácil, né? Vou levar para lá essa análise aqui, né? Avançando aqui, causa raiz, então, a ausência do rito de gestão, esse, de fato, foi o que aconteceu. Vou intensificar a cobrança aqui com os regionais, com a diretoria e tudo mais, né? E aqui, ó, 3 boas ações. Bloqueio da agenda dos regionais, rito diário para mandar o farol, principalmente para SP1, e um painel para dar visibilidade para quem precisa fazer. Acabou. Apresentação feita, gap pronto. Gente, bora bater meta, vender. Então, mais um... Falei para vocês que o treinamento ele estava 3.0 agora, né? E ele, além de só aprender a fazer análise e estratificar o problema de vocês. Recapitulando, função Canva, tá? Então, usem e abusem disso aqui, porque depois, ó, deixa eu só fazer o exercício aqui com vocês, ó. Exportar para apresentações, né? Ele exportou para apresentações. Aí a gente vai lá e vai editar, como vocês já estão acostumados, quando vocês vão criar uma apresentação do zero. Uma pergunta, não conseguiu anexar. Pode ser que esteja aqui faltando você ativar os recursos inteligentes do seu Google Drive, do seu Gmail. Essa função aqui, ó. Tá no material do Gap, tá? 11:40. Vê se você tá com os recursos inteligentes aqui. Ou também atualiza. Eu dei um F5. Eu mostrei aqui ao vivo. Né? Quem sabe faz ao vivo. O meu Gemini, na hora que eu estava lá, aqui, ó. Na hora que eu cliquei aqui, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui, né? Aparece esse botão aqui, tá vendo? A apresentação foi criada, eu clico aqui, aí ele vai para uma nova aba, ele cai aqui para a gente editar, né? Então eu venho aqui, aí eu editaria aqui, por exemplo, dizendo, não, isso aqui é uma ideia que, de fato, ela aconteceu mesmo, né? Então, ela foi validada também. Pronto. Editei aqui, a apresentação está pronta para eu levar para a diretoria, né, do que aconteceu aqui. No Gemini, por exemplo, 11:40, na hora que eu cliquei aqui em adicionar do Google Drive, eu dei um F5 aqui, né? Na hora que eu dei um F5, ele voltou e ele me deixou anexar. Às vezes pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes você cola aqui, ó, se você colar aqui o link da planilha, às vezes ele aceita também. Tá? Então, pode ser isso daqui. Voltando para o nosso treinamento. Cadê aqui? Já me perdi, né? Aqui. Sai dessa tela. Apresentação. Estamos aqui na apresentação. Ah, não, essa daqui é outra apresentação. Eu acabei fechando a minha apresentação. Deixa eu só abrir aqui a apresentação novamente, só um momento. Fábrica de Titãs. E já estamos concluindo o nosso treinamento. Usem e abusem não só agora do Gemini, como eu falei para vocês, mas também do Gemini na caixa de entrada de e-mail de vocês. Ativem os recursos inteligentes. Prefiram, ao invés de imagens, as planilhas, os dados em formatos de texto, porque ela é uma ferramenta de texto, então ela lê melhor o número em formato de texto. Se não sobe print, vocês viram que o meu exemplo aqui, ó, a análise foi bem boa. Eu subi prints do Looker, subi prints do BI. Só printei lá o BI e pedi para ele fazer. Ele fez uma boa análise, né? Avaliem e leiam, não sejam preguiçosos. Leem todas as respostas
e validem, tá? Essa é uma etapa crucial, obrigatória e importante. É ingênuo, ser muito criança, copiar e colar do jeito que eu fiz aqui, ó, e não avaliar o material e levar para um diretor, para um gerente regional, um diretor. Avaliem, contestem, questionem os números, as análises. Eu já pedi para ele, refaça 3 vezes, encontre auditorias. Vou só aproveitar, deixa eu ver se eu abro aqui, análise. Deixa eu ver se eu consigo só mostrar um último ponto para vocês, que eu queria mostrar. Antes de vocês subirem a planilha, vocês pegaram a planilha aqui, né? Vocês estão com uma planilha aqui, né? Então, eu peguei a base de dados da Checklist Fácil, por exemplo, tá? Então, eu peguei a análise da Checklist Fácil. Antes de vocês irem lá para o especialista de Gap, mais uma dica aqui para vocês, então, hein? Essa daqui é nova, não está no treinamento do Gap. É um a mais aqui para vocês, que eu quero entregar sempre a mais do que eu combinei. O Gemini também tem um botão dentro do Google Planilhas, pessoal. Lembra que eu ensinei vocês com o botãozinho do Gemini na caixa de e-mail para resumir e-mail que vocês não leram, que vocês têm muitos e-mails. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra belezura. Pegou a base de dados inteira, selecionei toda a base de dados, né? Pede para o Gemini, minha turma, ó. Peguei aqui, ó, e ele já sugere aqui, eu vou pegar só uma sugestão aqui, ó, gere insights e tendências para insights e tendências para esses dados aqui. Olha só que bacana, ele vai analisar os dados para mim, eu não vou fazer mais tabela dinâmica, eu não vou fazer mais gráfico, ele está fazendo toda a análise aqui agora dentro do próprio Planilhas, eu não estou na aba do Gemini aqui, tá? Então, ele já está fazendo aqui para mim uma análise e daqui a pouco ele vai fazer os gráficos também. Então, se eu quiser fazer gráficos aqui, olha só. Ele já me sugeriu os gráficos, ó. A maioria das avaliações estão com nota 100, do checklist fácil. Aqui é tudo checklist de franquias, né? As franquias que aplicaram, qual checklist que eles aplicaram. Ao longo do tempo, as unidades que mais aplicaram, né? Aí ele traz aqui, ó, desempenho, né? Tendência, aí aqui assim, quais as lojas que menos aplicaram? Eu posso perguntar para ele, simplesmente, que eu posso filtrar, obviamente, aqui, né? Fazer uma tabela dinâmica, ordenar e tudo mais, mas ele já traz, ó, foram feitas 272 avaliações, o resultado médio foi 93%, o melhor resultado foi 100%, a menor loja teve 42%, ele já traz um resumo inteiro da base de dados aqui. Então, se vocês estiverem perdidos no banco de dados que tem aí na tabelona que está aí, em Nalva, já está aqui, ó, os gráficos já estão aqui, já sai pronto para você, ele faz toda a análise para você aqui, antes de você levar para o... Porque aí você já vai mais preparado na hora que você vier para o especialista. Olha só, existem 26 lojas que realizaram o menor número de aplicações, apenas uma aplicação. E ele já traz aqui, ó, 26 lojas. Do caramba. Então, eu já posso, por exemplo, no especialista de Gap, eu já posso pedir para ele aprofundar a análise nessas 26 lojas, por exemplo, né? Então, pessoal, eu derrubei sem querer a apresentação aqui. Tinha um último slide que eu queria resumir o nosso treinamento. Estamos caminhando para o final do treinamento. E agora, basicamente, o nosso treinamento não está aqui, mas o plano de fundo de tudo isso daqui tem a inteligência artificial por trás. Porque se a gente não souber perguntar qual é o problema, onde ele está, por que ele acontece, como que eu vou fazer para resolver, na hora que eu for para a execução, para a checagem, para a ação, é o nosso trabalho de campo, de estar lá na loja, de ver isso acontecendo, né? Eu não vou conseguir fazer. Então, a minha sugestão aqui para vocês não esqueçam desse resumo geral e utilizem a IA lá na caixa de entrada, o seu especialista, subam os anexos, questionem, usem a ferramenta Canvas, a opção Canvas do Gemini para fazer a apresentação para vocês. Se tiver dúvidas na base de dados lá no Google Planilhas, botãozinho direito lá do Gemini, pede para ele fazer os gráficos para você, pede para ele fazer as análises para você, não perca tempo fazendo isso.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa 1h45 que a gente passou direto aqui, eu sei que é corrido, mas eu queria muito que vocês trouxessem a contribuição de vocês, a melhoria contínua. A gente só está nessa versão 5.0 do treinamento porque vocês foram também me provocando para a gente fazer um treinamento melhor, para entregar sempre a mais. Então, nem estava previsto aqui fazer as análises dentro do Google Planilhas aqui, mas mostrei para vocês também que não é para perder tempo fazendo tabela dinâmica, filtros em Google Planilhas. O próprio botãozinho do Gemini ali, ele já entrega para vocês. As sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas e espero que vocês economizem muito tempo e tenham muitas metas batidas, que a gente possa pagar muito PLR para vocês o ano que vem também, de muita meta batida que a gente teve desse ano também. Carol, mais uma vez, e todos os meus queridos times de gerentes aqui, né? Muito, 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 muito obrigado. Vi que o Juan também apareceu aí, Murilo, Nalva, que estiveram aqui comigo, Régia. Eu não lembro mais os rostinhos aqui, gente. Eu preciso ver mais alguns de vocês aqui, mas agradeço mais uma vez. Quem não pôde estar aqui, teremos uma outra turma com o mesmo conteúdo amanhã. Já vou me organizar para poder passar mais tempo apresentando as ferramentas do Gemini aqui para vocês poderem ir brincando com a base de dados. Se tiver alguém que quiser, com alguma base de dados, a gente fazer uma análise aqui, a gente pode fazer na turma de amanhã também. Carol, tem mais Então, a alguma gente pode palavra? participar amanhã de novo, Rubens? Pode, né? A gente vai passar o mesmo material, mas a ideia aqui é que a gente pratique, de fato, o gap. Análise, estratificação, poucos e bons planos de ação ali, atuando na causa raiz. Obrigado pelo carinho, Régia. Olha, você tirou um tempão da gente, viu? Madrugadas que a gente fica acordada. Eu não tinha o hábito de fazer gap, mas ultimamente não tive muito bem, mas passei madrugadas acordada, viu? Você É isso aqui aí. ensinou muito. Vou dormir agora, melhor. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez aí. E contem comigo, contem com o nosso time de gestão para ajudar vocês aí também. A 10h27 está com a mão levantada. Diga. Não, só, Rubens, boa tarde a todos. Só para compartilhar um pouquinho como é bom quando alguém entende a nossa dor de trazer toda essa modernidade da internet para facilitar a nossa vida, né? Que a gente fica um pouquinho receoso de usa, não usa, usa o template antigo ou não usa, e que bom, obrigada, viu? Você trago assim de uma maneira tão minuciosa e detalhada que acho que é o pensamento de todo mundo agora fala, poxa, que bom que eu posso utilizar, tá tudo tão na nossa mão, né? E por que não, né? Trazer. Então, obrigada mesmo, viu? Foi perfeito. Obrigado pelo depoimento e pelo elogio. Fico muito feliz. Confesso que eu me dediquei bastante para esse treinamento aqui, para preparar um material que atendesse e superasse a expectativa de vocês. Gente, um abraço, fiquem com Deus e bora bater muita meta aí. Beijos. Tchau, tchau, Rubens. Tchau, Obrigada, parabéns, tchau, Rubens. pessoal. Parabéns. Valeu, pão! Bora, Nalva! Bora. Ah, a Régia subiu. Vamos lá, vamos não precisar fazer. Bora, a Aninha aí, ó, a Aninha aí, ó. Para a gente não fazer. Aninha Pitbull. Fia, eu vou te falar, olha, eu vou te falar, tirou um peso, viu? Porque esse negócio de gastar com gap, nem na loja eu consigo fazer gap, tanto que demora, tanto que eu perco tempo fazendo. Agora você pensa, com a inteligência artificial vai ajudar bastante, né? Eu tenho usado alguns aqui porque tem facilitado, mas olha, vou te falar, hein? Bora lá. Bora lá. Bora. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, viu? Foi um prazer estar Nada, aqui, que isso. viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Estaremos juntos aí. Bora. Tchau, tchau. Happy day pra Carol, e a todos. lista? Quem não Divirtam-se. conseguiu preencher? Eu coloquei aqui de novo no chat, amor, ó. O link. E aí, quem não conseguiu preencher, me manda um oi no chat, me manda certinho a matrícula, que eu vejo aqui o que aconteceu, tá bom? Mas eu coloquei novamente o link aqui no chat, e aí quem não conseguiu mesmo assim, me manda um oi aqui no chat, fala para mim qual que é a matrícula que eu ajusto aqui para vocês, tá bom?
Carol, Oi. posso aproveitar que você está aqui? Será que você consegue me ajudar?